Boa noite, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos. É sempre bom nos reunirmos para ouvir, para falar dos ensinamentos de Jesus e para que nós possamos absorver bem esses ensinamentos da noite. Vamos nos sentando confortavelmente em nossas cadeiras. Vamos respirando mais fundo, nos acalmando, serenando as nossas mentes, deixando de fora as preocupações com o mundo e estando focado nesse momento presente. E assim, com a mente mais suave, mais tranquila, vamos agradecendo aqueles que prepararam esse ambiente para nós, aos nossos mentores individuais, nossos anjos de guarda, que sempre estão conosco, nos auxiliando, nos amparando. E junto deles, nós vamos agradecendo a todos que são responsáveis por essa casa, por esse trabalho. E vamos unindo forças com esses irmãos, em pensamento, agradecendo aos trabalhadores das fraternidades do bem universal, o que nós fazemos na pessoa do Dr. Bezerra de Menezes. E nos elevando um pouco mais, vamos chegando até Maria Santíssima, a Mãe do Cristo, a nossa Mãe, que nos acolhe, que nos remete à infância, ao afeto, ao carinho que só uma mãe bondosa consegue transmitir. E a Maria, nós vamos pedindo que nos leve até Jesus Cristo, nosso Mestre. E diante de Jesus, mais uma vez, olhando para essa figura maravilhosa, nós vamos agradecendo por tudo de bom que nós já recebemos, em termos de ensinamento, de encaminhamento, de acolhimento. E a Ti, Mestre, agradecidos, nós só pedimos que nos leve até Deus, nosso Pai, para que diante do Pai nós possamos agradecer mais uma vez a oportunidade da existência, de todo o que temos e o que somos, por toda a misericórdia que recebemos desse Pai grandioso. E a Ti, Pai, nós pedimos licença para mentalmente fazermos a prece que Jesus nos ensinou, para que nós possamos dar por aberto os trabalhos dessa noite. Pai nosso que estás nos céus, que assim seja, graças a Deus. Nós vamos receber o nosso irmão Maurício, palestrante da noite. Pega aqui que eu levo para você. Ah, entendi. Pode pôr ela aqui, ó. Isso. Ok? Você pode descer a água para mim? Vou ver. Pode ser. Boa noite a todos. Que a paz e o amor de Deus
estejam com vocês agora e para sempre. E é com muito amor e carinho e o coração repleto de alegria, de felicidade, que venho para falar de algumas passagens do Evangelho de Jesus para vocês. Por conta dessa oportunidade, eu agradeço primeiramente a Deus, nosso Pai, Deus de amor e caridade. Agradeço também a Jesus, nosso divino e amado Mestre. Agradeço também aos benfeitores da casa que prepararam o ambiente para essa reunião. Agradeço também os dirigentes que me receberam. Pois bem, Jesus, quando se reunia com seus discípulos, ou com seus apóstolos, à beira-mar, nas montanhas, ele gostava de falar através de parábola. Então, Jesus, ele era também um contador de história. Ele contava uma história que era uma parábola para levar os seus ensinamentos. E eu vou colocar para vocês, nessa palestra, a parábola do tesouro escondido, que ela diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um tesouro que oculto no campo foi achado e escondido por um homem, que movido de gozo, de felicidade, ele foi, vendeu tudo que possuía para ficar de posse daquele campo. E é semelhante ainda a um negociante que buscava boas pérolas e, tendo encontrado uma de grande valor, ele também foi e vendeu tudo que possuía para ficar de posse daquela pérola. E aí nós ficamos nos perguntando por que comprar aquele campo e por que comprar aquela pérola. Qual era o valor estimado daqueles tesouros que ali estavam? A princípio, poderíamos dizer que aqueles homens queriam fazer o vosso enriquecimento material, ficar de posse daqueles tesouros para vendê-los posteriormente, ficando ricos do resto da vida. Mas analisando então o conteúdo da parábola, que é uma comparação, que eu falei que é uma comparação, Jesus quer nos dizer dos tesouros da alma, do enriquecimento da nossa consciência espiritual, a mais valiosa de todas as pérolas, e cuja posse vale o sacrifício de todos os bens que se tem. E aí perguntaram para Jesus: mestre, mas aonde fica então o reino do céu? Jesus, na sua simplicidade, na sua humildade, respondeu: o reino do céu não fica aqui, não fica acolá, não é um lugar circunscrito. O reino do céu, ele é uma obra divina no coração do homem. Ele é a edificação da sabedoria e a conquista do amor através da prática incessante do bem. É o desapego aos bens materiais, o perdão das ofensas dos inimigos e, por fim, é a lembrança das leis naturais gravadas por Deus na nossa consciência. Deixa eu tomar um. Vou por aqui que é melhor. Aí. Gravadas por Deus na nossa consciência. E nós poderemos ir além. Quem tem a ventura de encontrar esse tesouro, ele não titubeia, ele vai, faz o desprendimento de tudo que se tem para ficar de posse daqueles tesouros. Porque sabiam aqueles homens que a verdadeira felicidade
ela não estava no ter, mas sim no ser. Ser humilde, caridoso, misericordioso e por aí afora. E vale ressaltar que nós não precisamos de vender nada daquilo que temos para termos esse tesouro de que Jesus nos fala. Já temos, mas basta o que então? Procurá-lo. E como procurar aquilo que já está dentro de nós? É simples. O reino dos céus, ele está em nosso espírito, porém oculto e ignorado. Possuir e ignorar que possui é o mesmo que não possuir. E ter e não saber que tem é o mesmo que não tivesse. Daí, então, a necessidade de procurá-lo. E vejamos como Jesus nos orienta. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será apresentado. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar, e tudo mais vos será acrescentado. Não ajuntei para vós tesouros na terra, aonde a traça, o cupim corrói, os ladrões roubam. Mas ajuntei para vós tesouros no céu, aonde nem a traça, nem o cupim corrói, e nem os ladrões roubam. E aonde estiver o seu tesouro, estará aí também o seu coração. E com a aquisição dos tesouros celestiais, nós não precisamos ficar preocupados com o que há de vir amanhã, porque o amanhã terá as suas próprias preocupações. E nosso Deus Pai, que é Deus de amor e caridade, saberá suprir as necessidades de seus filhos quando estes clamam por ti e que seguem a Jesus, quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meu intermédio. E Jesus coloca a caridade e a humildade como sendo duas virtudes indispensáveis para se percorrer esse caminho intermediado por Jesus para se chegar até o Pai. Porque toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. Em todos os seus ensinos, ele aponta essas duas virtudes como sendo as que conduzem à eterna felicidade. Caridade e humildade, eis o que Jesus não cansa de recomendar. E ele dá exemplo. E orgulho e egoísmo, o que ele não cessa de combater. E coloca a caridade em termos explícitos, como condição absoluta da felicidade futura. E entre todas as virtudes, a mais excelente é a caridade, pois essa se coloca acima da própria fé. A caridade, ela é indulgência, benevolência e o perdão das ofensas dos inimigos. A caridade, então, ela é indulgência, benevolência e o perdão das ofensas dos inimigos. E vale ressaltar que existe mais de um tipo de caridade. Existe a caridade material, a caridade moral, a caridade essencial, a caridade para consigo mesmo. E eu vou falar um pouco da caridade essencial para vocês.
e que, além de essencial, ela é primordial. Ela é primordial em nossas vidas. Se não, vejamos. Antes, porém, da caridade que se manifesta pelos variados setores de nossas vidas, pratiquemos a caridade essencial, sem a qual nós não obteremos a edificação e a redenção de nós mesmos. Trata-se da caridade, então, de nós pensarmos, falarmos e agirmos de acordo com os ensinamentos do Mestre Jesus no seu Evangelho. É a caridade de vivermos verdadeiramente nele, para que ele viva em nós. Sem essa caridade, que é a essencial, nós poderemos levar a efeito grandes obras e serviços externos, alcançar valiosas intercessões em nosso benefício, espalhar notáveis obras de pedra pelo mundo afora, mas dentro de nós mesmos, nos instantes do supremo testemunho na fé, estaremos vazios e desolados, na condição de mendigo de luz. Por que mendigo de luz? Por que apagado internamente? Porque não pratiquemos a caridade essencial. E vale ressaltar, então, a necessidade da edificação e da redenção de nós mesmos pela caridade essencial. Portanto, ninguém poderá assistir a outrem com eficiência se não procurou a edificação de si mesmo. E ninguém medicará com proveito se não adquiriu para si o espírito da boa vontade para todos aqueles que necessitam. Quem dá pão ao faminto, água ao sedento, remédio ao enfermo, luz ao ignorante, está colaborando com a construção do reino divino em qualquer setor da existência ou da fé religiosa que esse tenha sido chamado. A caridade essencial, então, ela é o combustível que mantém acesa a chama da nossa luz interior. E se essa nossa luz estiver na iminência de se apagar, a quem recorrer? A quem? Qual é o espírito que mais emana luz do planeta? É Jesus. Temos então que nos recorrer a Ele, a Jesus, pedindo a sua luz. Dai-nos, Jesus, a tua luz a cada dia, com a inteligência e a sabedoria, para sabermos amar, perdoar, praticar a caridade, levar o teu evangelho com carinho, amor e humildade. Porque fora da caridade e também da humildade não há salvação. E a fé sem obras é morta. Não existe discussão. E que eu tenha sempre em mente de ajudar constantemente o pobre do meu irmão. Foi Jesus quem disse: indulgência, benevolência e o perdão das ofensas dos inimigos. Eis o verdadeiro sentido da palavra caridade, que é a chave que abre a porta do céu rumo à felicidade plena e eterna. A caridade, então, ela é o passaporte que garante a nossa passagem para a vida eterna junto de Deus. E o que significa ser indulgente?
Porque Jesus disse que a caridade ela é indulgência, benevolência e o perdão das ofensas. Indulgente significa a gente saber amar, perdoar, não relevar. Indulgente significa, então, a gente saber amar, saber perdoar, saber relevar, não reprovar o comportamento do nosso semelhante. Jesus fala que nós temos que ser enérgicos para conosco, no intuito de nos melhorarmos, e sermos indulgentes para com nossos irmãos. Foi ele mesmo que disse, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o mesmo juízo que você julgar, você vai ser julgado. E com a mesma medida que você medir, você vai ser medido também. E benevolente, o que significa? Ser bom, ser amável. Foi Jesus quem disse, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois a verdadeira caridade, ela está em eu fazer para o outro aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse, eu estando no seu lugar. Se isso fosse levado ao pé da letra, o mundo seria muito diferente. Por quê? Porque cada qual se preocupando com o irmão mais próximo, não haveria fome, não haveria guerra, não haveria preconceito, não haveria injustiça, nada disso. A paz e o amor reinaria por todas as partes do mundo. A sobra da mesa do rico iria para a mesa do pobre. Não haveria o grande desperdício de alimento, como nós vemos nas grandes centrais de abastecimento jogadas por esse mundo afora. A caridade é a indulgência, a benevolência e o perdão das ofensas. A respeito do perdão, Jesus nos deu uma grande lição quando Pedro perguntou para ele, mestre, se meu irmão pecar contra mim, eu devo perdoá-lo 7 vezes? Jesus falou, que rapaz, vai lá, perdoa 70 vezes 7. Isso significa que nós temos que perdoar infinitamente, para que Deus nos perdoe também. E existem 2 tipos de perdão, um diferente do outro. Existe o perdão legítimo e o perdão da boca para fora. Quantos dizem, eu te perdoo, mas não quero vê-lo nunca mais na minha frente? Isso não é perdão. O perdão verdadeiro é o perdão legítimo e é o perdão que Deus quer. É o perdão que Deus quer. É aquele perdão que lança-se um véu sobre o passado e apaga-se todas as mazelas que haviam entre as pessoas que estavam se perdoando. Esse sim é o verdadeiro perdão. E só consegue perdoar esquecendo de verdade quem tiver simplicidade, muito amor e humildade quando pede o seu irmão. Somente aquele que ama perdoa e nunca reclama, porque ele tem acesa a chama do amor no seu coração. Portanto, acreditamos que somente dá o perdão àquele que for cristão e praticando a sua religião como manda a lei do amor. E tiver no pensamento de cumprir o mandamento deixado a todo momento, com amor e entendimento, por Jesus, nosso Senhor.
também posso vos afirmar que o perdão mais verdadeiro comoveu o mundo inteiro, e foi no suspiro derradeiro, na hora da morte de Jesus, que com tanta humildade perdoou toda a humanidade da gravíssima brutalidade, covardia como impiedade, que foi a sua morte na cruz. Esse, meus senhores e minhas senhoras, foi o perdão mais legítimo que o mundo presenciou quando da morte de Jesus. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse a caridade, seria como um metal que soa, ou um sino que tine. Esse trecho é um alerta a todos os oradores, sejam eles espíritas, católicos, evangélicos, ou qualquer um outro orador que queira falar dos ensinos divinos. Não adianta ser belo nas palavras e pobre nas ações. O exemplo de mudança íntima e a luta contra as imperfeições deve fazer parte da vida daqueles que pretendem levar a mensagem cristã. É pela árvore que se conhece o fruto, alertou Jesus. Ou seja, a palavra fará muito barulho e chamará a atenção, mas não modificará os corações e as inteligências de quem ela é direcionada. Pois a caridade, ela é paciente, ela é benigna, a caridade não é invejosa, não é obra temerária e nem precipitadamente. A caridade tudo tolera, a caridade não se irrita e a caridade até sofre. Segundo a doutrina espírita, a caridade ela é mãe da indulgência. E a humildade é o adubo que faz crescer dentro de nós essa prática. O que significa isso? É que nós temos que ter esse adubo dentro de nós, que é a humildade, para que a caridade possa florescer, crescer, brotar dentro de nós, em qualquer lugar que nós estejamos, na nossa casa, na casa espírita, no nosso trabalho, na rua, enfim. A pessoa que é humilde, ela não tem conhecimento da sua humildade, porque ela é humilde por natureza. Nasceu, viveu, trabalhou humildemente. E não é pela aparência que se descobre a humildade, mas sim pelas virtudes que a pessoa traz consigo no seu coração. Pelas virtudes. Mas o que é a virtude? A virtude, ela é no seu mais alto grau, um conjunto de qualidades que possui o homem de bem. Que possui o homem de bem. E não o homem que vive bem. O homem que vive bem é outra coisa. O que vive bem é aquele abastado que tem a despensa cheia, a conta gorda no banco. Esse é o homem que vive bem. Mas nós estamos falando do homem de bem, que é o homem virtuoso, que traz as virtudes no seu coração. É o que sabe amar, é o que sabe perdoar, é aquele que é indulgente, aquele que é benevolente. Quando Jesus dizia lá no Sermão do Monte dos pobres de espírito, que deles era o reino do céu,
Jesus dizia do quê? Da humildade. E não da pobreza material. Dizia da humildade e não da pobreza material. Jesus proclama que Deus quer espíritos ricos, mas ricos de amor, e pobres de orgulho, mas paupérrimos mesmo, sem orgulho nenhum. Somos humildes, que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca ostenta aquilo que tem. A modéstia é o seu distintivo, porque os verdadeiros sábios são aqueles que têm a certeza do quanto ainda não sabem quase nada. E é por isso que a humildade é requisito fundamental para a construção do reino divino dentro de nós. Em Jesus, o Cristo de Deus, encontramos o maior exemplo de humildade. Veio ele do mundo espiritual, aceitando como berço uma simples manjedoura e o lar humilde de um carpinteiro. Mestre dos mestres, viveu entre os humildes, os simples, consolou os tristes, curou os doentes, lavou e beijou os pés de seus apóstolos na quinta-feira santa. E despedindo-se do mundo pelos braços da cruz, ele ainda disse: Pai, perdoai. Eles não sabem o que estão fazendo. Esse também foi o maior exemplo de humildade que o mundo presenciou quando da morte de Jesus também. Pois bem, mas apesar de a gente estar aqui, vivendo nesse mundo de provas, expiações, tendo que passar por todos os percalços que nós passamos, carregando a nossa cruz, como Jesus nos disse, nós podemos contar uma coisa muito divina, que é a misericórdia de Deus. Misericórdia essa que ampara a todos que dele se aproxima através das vossas orações. Apegue-se então a Deus em oração e tenha o Mestre Jesus em vossos corações e sigam os seus ensinamentos. Faço encerrada agora a minha palestra. Agradeço a vocês de coração pelo tempo em que se dispuseram, ficando aí, para que eu pudesse falar mais um pouquinho de Jesus e da doutrina espírita para vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus, que Ele vos acompanhe. Muito obrigado, Maurício. Então vamos fazer a nossa preparação para os passes. Fechando os olhos novamente. Buscando a figura doce do nosso Mestre Jesus, para que juntos possamos aproveitar mais uma vez esses instantes que antecedem os passes, para refletirmos sobre a mensagem da noite. Quantas reflexões estão ecoando em nossos corações, em nossas mentes. A caridade, como nosso companheiro falou, é o que nos move no nosso dia a dia. E temos inúmeras oportunidades de fazê-la ao decorrer do dia. A tolerância, a paciência também fazem parte da caridade. O sorriso, o abraço, o ouvido, o aperto de mão.
Enfim, são muitas as oportunidades que temos no nosso dia a dia da prática da caridade. E que possamos refletir profundamente sobre a mensagem, que onde está o seu coração, está o seu tesouro. E que para alcançarmos o reino dos céus, basta olharmos para dentro de cada um de nós, pois possuímos a centelha divina. Isto nos fará com que compreendamos melhor os nossos papéis nessa oportunidade reencarnatória. Vamos mantendo-se em prece, em vibrações, mantendo o silêncio mental, verbal, para que assim fazendo, estaremos mais receptivos no momento do passe. Rogamos mais uma vez a Jesus, a Deus, em sua misericórdia divina, que no decorrer desta semana continue nos envolvendo em harmonia e serenidade. Que assim seja.